Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Rubens Leal com Geografia. Nós trataremos agora de nossa aula de número 9. Vamos começar a partir de agora a unidade 3, que refere-se exclusivamente ao continente europeu. Só que ela vai estar dividida em temáticas, basicamente 4 temas. E nessa aula primeira de Europa nós trataremos do tema 1, que são os aspectos naturais do continente europeu. Não é desconhecido de vocês que o continente europeu ele se subdivide a priori em 2 partes. A Europa Ocidental, que é a Europa mais a oeste, a mais moderna, desenvolvida, industrializada, que envolve países conhecidos como França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha, Áustria, Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega. Vocês conhecem Holanda, Bélgica, Luxemburgo, enfim. E a Europa Oriental, também conhecida como leste europeu, porque é a parte europeia mais a leste, que é uma parte que viveu por muito tempo no socialismo e é uma parte que é economicamente menos importante que a Europa Ocidental. É uma parte mais, digamos, mais atrasada da Europa, que é a parte do leste europeu, que envolve países como Polônia, Hungria, Eslovênia, República Tcheca, Eslováquia, Bulgária, Romênia, são países, a Croácia, a Iugoslávia, enfim, uma gama de países do leste europeu que tem, economicamente, industrialmente, uma relação de um pouco de inferioridade em relação à Europa Ocidental. Então, basicamente, a divisão é a Europa Ocidental, mais moderna, desenvolvida e industrializada, e o leste europeu, a Europa Oriental, um pouco mais atrasada nesses aspectos que eu acabei de citar para vocês. Mas, a princípio, vamos tratar dos aspectos naturais do continente europeu, o continente mais homogêneo do mundo, Um continente que eu diria que é o melhor de se viver no mundo, na maior parte dos seus países. Primeiro aspecto que nós vamos tratar dessas questões naturais do continente europeu é a localização. Primeiro, vocês têm que saber que o continente europeu ele ocupa integralmente o hemisfério norte do planeta. Vocês sabem que a linha do Equador, a linha central, paralela central que divide a Terra, no sentido horizontal, divide o planeta em 2 hemisférios. Hemisfério é uma palavra grega, que significa a metade de uma esfera. Hemisfério norte, a parte acima da linha do Equador, também chamada de boreal ou setentrional, e o hemisfério sul, que é a parte abaixo da linha do Equador, também chamada de austral ou meridional. A Europa, nesse aspecto, está localizada integralmente no hemisfério norte do planeta. Outra coisa, o continente europeu, ele abrange 2 zonas climáticas, das 3 possíveis. Nós vimos que existem 3 zonas climáticas. A zona tropical, que é a zona central, a mais quente, a que recebe maior insolação. As zonas temperadas, temperada norte, temperada sul, que recebe menos insolação, já é um pouco mais frio. E as zonas polares, Polo Norte, a região ártica, e Polo Sul, a região antártida. A Europa, dessas 3 zonas climáticas, abrange 2. A zona temperada, que é mais fria, que é a tropical. O continente europeu, a maior parte dos seus países tem climas, predominam climas mais frios, e a zona polar, que diz respeito ao extremo norte do continente europeu, onde vivem os povos lapões, a famosa Lapônia, que é uma região de clima bastante rigoroso. Vocês têm uma ideia, na região ártica, que envolve o clima polar, as temperaturas dos dias mais quentes do ano, na região polar, no Polo Norte, chegam a 10 graus positivos, é o máximo. E nos invernos, nos períodos mais frios, a temperatura despenca a menos 25, 25 graus abaixo de zero. Então, o continente europeu tem uma localização em zonas climáticas predominantemente mais frias. Do mesmo modo, é uma coisa interessante que vocês saibam. Você pode ouvir essa denominação quando for tratar do continente europeu ou asiático, Eurásia. Eurásia, eu explico, é porque Europa e Ásia, eles formam um único bloco. Inclusive, é uma extensão, é uma continuidade. Inclusive, alguns países europeus, eles têm parte no continente asiático. Eu vou citar aqui os 2. Os 2 que se enquadram nesse único bloco. Rússia. Vocês sabem que a Rússia tem parte de seu território localizado no continente europeu e a outra parte no continente asiático. E a Turquia.
A Turquia tem parte do seu território localizado no continente europeu e parte do seu território localizado no continente asiático. E na Turquia, eu ainda cito uma coisa bem interessante. A cidade de Istambul. A cidade de Istambul, ela tem uma particularidade. A cidade turca de Istambul tem metade do seu território na Europa, localizado no continente europeu, e a outra metade da cidade fica na Ásia. Istambul é cortada pelo Estreito de Bósforo. E aí o Estreito de Bósforo divide a cidade, parte europeia e parte asiática. Isso é um fenômeno muito incomum no planeta, talvez seja o único, a situação de Istambul. A mesma cidade que pertence a 2 continentes, esse grande bloco, chamado de Eurásia. Tudo bem, uma vez estabelecida a localização do continente europeu, vamos agora tratar do relevo da Europa. E o relevo da Europa é dividido em 3 porções. As montanhas antigas. As montanhas antigas, o maior exemplo no continente europeu das montanhas antigas são os Montes Urais. Os Montes Urais são uma cadeia de montanhas antigas localizadas na Rússia, na parte russa, localizada no continente europeu. As montanhas jovens, que geralmente são acidentadas em formas de picos de Alpes, como os Alpes suíços. Vocês sabem que a Suíça é muito conhecida pelos seus Alpes. Boa parte do ano, essas regiões montanhosas da Suíça, elas são tomadas pela neve, por baixas temperaturas, então elas são muito visitadas por turistas para a prática do esqui, o esqui na neve. Muita gente da Europa e de outros continentes vão esquiar nos Alpes suíços, que são áreas de montanhas mais jovens, por isso mais acidentadas. E o outro é a maior altitude do continente europeu, o Monte Branco. O Monte Branco, ele tem quase 4.000 metros de altitude, quase 4 quilômetros de altitude. É a maior elevação do continente. O Monte Branco, ele fica localizado entre França e Itália, na região de fronteira entre os 2 países. E recebe a denominação de Monte Branco porque durante boa parte do ano o seu cume ele é tomado por neve. Você tem uma visão panorâmica do monte, durante boa parte do ano, você vai ver que o pico do monte ele é coberto por neve, justamente por causa das baixas temperaturas que são comuns durante quase todo o ano no continente europeu. Daí a especificação, Monte Branco. Como eu disse, quase 4.000 metros de altitude. Vamos passar, vamos deixar o relevo e vamos tratar agora da hidrografia do continente europeu, o estudo da distribuição das águas no continente europeu, Primeiro, é bom que vocês saibam que a Europa tem um litoral bastante recortado. O que é que eu quero dizer com isso? Existem muitas praias, a Europa é banhada por muitos oceanos e mares, Então, a Europa, ela tem um litoral bastante recortado. Vamos tratar das principais especificações da hidrografia europeia? Primeiro, as penínsulas. A Europa tem várias penínsulas. Dessas várias penínsulas, 2 são mais famosas. A Península Ibérica, que corresponde a Portugal e Espanha, que são conhecidos como países ibéricos, e a Península Itálica, que corresponde à atual Itália, abrange a região da Itália. Professor, só me explica uma coisa. Me relembre o que é uma península? Eu explico. Península é um acidente geográfico. Vamos diferenciar. Ilha é um acidente geográfico. O que é uma ilha? Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. O que caracteriza uma península? A península é bem similar à ilha, bem parecida. Só que tem uma diferença. A península ela é uma porção de terra que ela é banhada por água, é cercada por água por vários lados, mas existe pelo menos um lado da península que faz fronteira com um território. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar o mapa da Itália, que é muito similar a uma bota, aqui a Itália é banhada, toda essa porção. Mas essa parte aqui, da Itália, ela faz fronteira com o resto do continente europeu. Faz fronteira basicamente com Áustria e Suíça. Então isso constitui a Península Itálica. Água por esses lados, mas essa única porção ao norte do país faz fronteira com o continente europeu, com o resto do continente, com Suíça e Áustria. Então essa área aqui, ela não é banhada por água. Se fosse, seria uma ilha. Península é uma porção de terra que tem água por vários lados, mas pelo menos uma porção dela faz fronteira com o território, com outra região continental. Essa região, inclusive, que faz fronteira com terra, ela recebe um nome geográfico, Istmo. Istmo é o único
aspecto, o único lado de uma península que não é banhada por água, faz fronteira com outra porção continental, Istmo. Então essas são as duas penínsulas mais famosas. Se você olhar no mapa europeu, você vai ver que a Itália é uma península, só tem uma parte que faz fronteira, que é a parte norte, com Áustria e com Suíça, e a Península Ibérica também. Se você olhar Portugal e Espanha, que são vizinhos fronteiriços, você vai ver que é uma península, banhada por água, 3 lados, mas tem um lado, que é o lado da Espanha, que faz fronteira com a França. Então isso torna a região não uma ilha, uma península, porque tem pelo menos um dos seus lados fazendo fronteira com porção continental, com território, basicamente. Entendido? Essas são as duas principais penínsulas europeias. Vamos ver agora os mares que banham a Europa. Todos sabemos que o principal mar que banha a Europa é o Mar Mediterrâneo, que é o mar que divide Europa e África, fica ali ao sul da Europa. Um mar importantíssimo desde a Idade Média, início da Idade Moderna, para vias comerciais entre a Europa e o Oriente, né? Comércio de especiarias. Tudo bem. Além do Mar Mediterrâneo, banham o continente europeu o Mar Báltico, o Mar Cáspio, o Mar do Norte e um mar que é mitológico, o Mar Egeu, que banha o litoral da Grécia, do Chipre, ali no sul da Europa. Esses são os principais mares que banham a Europa e esses são os principais rios europeus. O rio Siena, o rio Volga, o rio Reno, o rio Tibre, o rio Danúbio, o rio Elba e o rio Ródano. Professor, me dê as localizações. Eu só posso dar as localizações dos rios que passam por um país só, né? Por exemplo, o rio Siena passa na França. O rio Tibre na Itália. Mas a maior parte desses rios, eles cruzam vários países europeus. A Europa, pessoal, é um continente muito pequeno territorialmente. Países europeus, eles se assemelham em áreas como estados do Brasil. Então é muito comum um rio ele passar por vários países, porque o continente territorialmente é muito pequeno. Vários países pequenos, então um rio ele corta alguns desses países. É humanamente impossível você especificar. O rio Danúbio ele passa por vários países europeus. Então é mais comum a gente especificar o Siena, que passa na França, o Tibre, que passa na Itália. Esses são mais fáceis, porque o resto são muitos países que eles cruzam, né? Tudo bem. Deixando os principais rios europeus, vamos tratar do clima na Europa. Como eu havia dito anteriormente, predominam no continente europeu climas essencialmente frios. Quando se fala de clima na Europa, se imagina logo frio, neve, bastante chuva, e geralmente são climas com essas características, frios e úmidos. Quais são eles? O clima temperado. Diga-se de passagem, o clima temperado ele tem uma grande particularidade que eu admiro, eu gosto bastante. É um clima que você consegue identificar as 4 estações bem definidas. É um dos poucos, se não o único clima no planeta que as pessoas que vivem na região atingida pelo clima temperado, elas conseguem observar a diferença entre a estação de outono, de primavera, de verão e inverno, especificamente. Muito difícil, por exemplo, aqui. O nosso clima tropical semiárido, praticamente você não identifica quando é inverno, verão, outono, primavera. Observando a natureza, você não percebe. E no clima temperado, as 4 estações, elas são bem definidas durante o ano. Tudo bem. Clima frio de montanha. A altitude é um fator de queda do clima, da temperatura também, né? Clima polar, que fica na região da Lapônia, como eu disse, no extremo norte da Europa, bastante rígido, um inverno bastante rigoroso, como eu havia dito. Nos períodos mais quentes, geralmente no verão europeu, o clima polar atinge 10 graus positivos, é o máximo. Já no inverno chega-se a menos 25 graus, temperaturas bastante baixas, um clima bastante rigoroso. O clima mediterrâneo, que envolve a parte sul da Europa ali, quase fronteira com a África, e que ali você vai encontrar, pessoal, algumas áreas de deserto no clima mediterrâneo. É um clima bastante rígido na Europa. E lá na Europa você observa com muita peculiaridade 2 fenômenos. O da maritimidade e o fenômeno contrário, da continentalidade. Agora eu preciso explicar para vocês. Qual é a diferença? É muito simples, preste atenção. Maritimidade é o seguinte, é porque os países europeus mais próximos dos oceanos e mares, eles têm uma amplitude térmica, uma variação de temperatura geralmente menor. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima de uma região. Vou dar um exemplo.
Os países que estão próximos ao mar Mediterrâneo, ao Oceano Atlântico, esses países eles são influenciados pelo fenômeno climático chamado maritimidade, ou seja, a variação de temperatura durante um ano é mínima, é bem pequena. Vamos dar um exemplo. Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico, mar Mediterrâneo. Portugal é fenômeno da maritimidade que age em Portugal. Aí lá você observa o seguinte: no dia mais frio do ano, você vai ver 14 graus, no período mais quente, 28. Então houve uma amplitude térmica de 14 graus, que é a diferença entre a máxima e a mínima. É menor. Em áreas próximas a oceanos e mares, a amplitude térmica, a variação entre a temperatura máxima e a mínima, ela é menor. Já países do interior da Europa, já países do interior do continente europeu, que não são banhados por oceanos ou mares, predomina o fenômeno da continentalidade, ou seja, a variação de temperatura nesses países ela é maior. A amplitude térmica, a máxima e a mínima, a diferença é maior. Esse fenômeno da continentalidade, pessoal, ele é muito observado em desertos. Não é o caso da Europa. Vamos citar o caso do deserto do Saara. O deserto do Saara está longe da influência de mares e oceanos. Então, como é que funciona a temperatura lá? De dia, 52 graus. À noite, menos 4. Olha a amplitude térmica do deserto. A amplitude térmica é gigantesca. Ali predomina o fenômeno da continentalidade. Por ser uma área de interior, longe da influência de água, as variações de temperatura, a amplitude térmica é maior. Então, na Europa, guarde isso. Países próximos, banhados por oceanos e mares, predomina o fenômeno climático da maritimidade. A presença de água de oceanos e mares faz com que a variação de temperatura, a amplitude térmica, seja menor. Já os países do interior do continente europeu, distantes da influência dos oceanos e mares, predominam o fenômeno da continentalidade, ou seja, a amplitude térmica ela é maior, a variação de temperatura entre a máxima e a mínima ela é maior. Eu espero que fique entendido. Para nós finalizarmos as vegetações da Europa, para nós finalizarmos essa parte de aspectos naturais do continente europeu, aqui estão as principais vegetações do continente europeu. Vamos a elas? Floresta temperada. Floresta temperada que diz respeito ao clima temperado, né? Geralmente são florestas esparsas, elas não são cheias, elas não são próximas. Você fazendo o sobrevoo, você vê que há espaço entre a vegetação. Floresta típica de clima frio, porque na Europa predominam climas frios e geralmente a vegetação ela diz muito do clima, porque ela se adapta àquele clima, né? Poucas espécies, eu quero que vocês saibam que geralmente em regiões de climas frios, as áreas de vegetação têm poucas espécies diferentes. Caiu essa questão no Enem. Por exemplo, a floresta amazônica, que é de clima tropical, que é um clima quente e úmido, tem uma variedade imensa de espécies vegetais. Já essas florestas de climas frios, geralmente a variedade é mínima de espécies, há pouca variação, por causa da adaptação, né? É mais difícil adaptar-se a esses climas rigorosos, por isso há uma pequena diversidade de espécies vegetais na floresta temperada. A tundra. A tundra é uma vegetação que ocorre lá na região polar da Europa, lá na Lapônia, no extremo norte. A tundra é uma vegetação de graminhas, viu? Grama pra gente, grama é uma vegetação, a gente chama de vegetação rasteira, porque ela dá um palmo de altura. E a tundra tem uma questão, pessoal. A tundra ela não ocorre lá na Lapônia, no norte da Europa, na região ártica, durante todo o ano não. Não esqueça que no período do inverno, o Ártico ele é coberto de neve e gelo. Aí não nasce a tundra. Quando é que a tundra aparece? No período do verão, que o gelo recua, porque a temperatura aumenta, aí surgem as graminhas. O período que se vê o solo da região da Lapônia, no norte da Europa, no extremo norte, é o período do verão, que o gelo recua, aí surge a tundra. Então, logo o inverno chega, aquela área é coberta novamente por neve e gelo. Então, a tundra, que essa vegetação rasteira de graminhas, ela só é corriqueira no extremo norte da Europa no período do verão, que o gelo derrete, que há um recuo e aí você vê a formação do relevo e aí surge a graminha, a vegetação de tundra, típica do extremo norte da Europa. As pradarias ou estepes, também conhecidas aqui no Brasil, porque no sul aqui também tem essa diversidade de espécies aqui, chamada de mata de campos, né? Campos abertos, pradarias. Pradarias são vegetações de herbáceas, ideais inclusive para os animais. Por exemplo, nas pradarias aqui do extremo sul do Brasil, tem as estâncias de gado.
As pradarias elas servem, ou as estepes, como vegetação que abastece o gado, né? O gado se alimenta naturalmente, é uma pastagem natural. Pradarias aqui no Brasil tem no extremo sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, que é uma área mais fria. Essa mesma pradaria aparece lá na Europa, também com a denominação de estepes. E finalmente a floresta boreal. Vocês lembram que eu disse agora há pouco que o norte pode ser chamado também de boreal ou setentrional? Florestas do norte. Qual a vegetação típica da floresta boreal? Taiga. Existe vegetação de taigas na Europa. Essa taiga são árvores de grande porte e que geralmente elas são devastadas para a indústria de papel e celulose. Ela é muito comum no Canadá e muito comum no continente europeu, que são áreas de climas bem frios. Essa é a floresta boreal, a floresta do norte. Taigas, basicamente. Então, com essa questão de vegetações, nós fechamos essa aula sobre os aspectos naturais do continente europeu. Na próxima aula, nós iremos para o tema 2, que é a questão de população do continente europeu. Eu espero vocês até lá. Foco e fé.